Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmão, estudo sobre os ensinos de Jesus Cristo, nós estamos na etapa final da bibliografia, da vida de Jesus Cristo. Começamos lá no nascimento de João Batista, quando ainda anunciava o nascimento de Jesus Cristo. Nós percorremos, irmãos, todos os pormenores da vida de Jesus Cristo, seus ensinos, suas explicações, o que ele deixou para nós. Ele nos explicou sobre a vida, sobre o sentido de tudo. Jesus Cristo nos deu ênfase nesta vida, na vida antes desta, também na vida futura que vai acontecer, tanto dos perdidos como dos salvos. Jesus Cristo falou de tudo e de todos. Não existe maior sábio do que Jesus Cristo. Ele tira todas as dúvidas, corta todos os embaraços, ensina de tudo o que o homem precisa e quer. Não há nada que o Senhor Jesus Cristo não possa ensinar e nem falar. Tudo está debaixo do seu poder, favor e amor. Então, irmãos, nós paramos com os discípulos no caminho de Emaús. Hoje estamos no estágio final dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Encerraremos hoje. E os discípulos no caminho de Emaús fazem a maior lamentação, dizendo, sem saber que era o próprio Jesus Cristo que estava ali com eles dois, sem saber que era Jesus Cristo, eles dizem, Jesus Cristo, né? Aquele que a gente pensou que ia remir Israel, ia salvar Israel. E Jesus Cristo diz, vocês são muito incrédulos, não acreditam nos profetas, não acreditam nos ensinamentos. E começou a falar sobre eles, sobre tudo que o Messias tinha que passar. E eles, com o coração fervendo, só vieram acreditar que era Jesus Cristo quando eles pediram amorosamente para Jesus Cristo ficar com eles em Emaús. E Jesus Cristo, quando no partir do pão, no jantar à noite que partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus Cristo. Foi quando eles disseram, por isso que os nossos corações ardiam quando este Jesus Cristo nos explicava as Escrituras de uma maneira fantástica que somente ele pode fazer. Assim eles voltaram para Jerusalém e anunciaram aos discípulos que estavam em portas fechadas ainda com medo dos judeus, com medo dos líderes religiosos, estavam trancados. Eles disseram a eles que Jesus Cristo ressuscitou mesmo, como as mulheres haviam dito, e que Jesus Cristo tinha conversado com eles no caminho de Emaús. Já outros lá disseram, foi mesmo, Jesus Cristo também já apareceu a Pedro. E assim se confirmou aquilo ali. E após isso, irmãos, nós vamos estudar hoje o segundo aparecimento do Mestre Jesus Cristo. E este segundo aparecimento é quando vai estar Tomé, chamado de Dídimo, porque Tomé não estava no primeiro aparecimento de Jesus Cristo na casa onde estavam os discípulos reunidos após ter ressuscitado com o corpo já glorioso. E agora Tomé vai estar. Foi assim. Logo após, irmãos, isso, o Senhor Jesus Cristo faz uma aparição aos seus discípulos e apóstolos, porque a primeira aparição, o número não estava completo. Faltava Tomé, Dídimo, que ficou conhecido na história como aquele que não crê. Ou seja, quando alguém não acredita em uma coisa, a gente chama logo ele de Tomé. Por quê? Porque Tomé só acreditou depois que viu. Mas Tomé não é isso não, irmão, que nós chamamos não. Não é aquele que não crê não. Tomé foi tipo Gideão. Ele queria a prova concreta, porque o assunto era sério. O assunto não era simplesmente se falar e dizer. Se alguém, enquanto alguém estava dizendo, Tomé tinha todo o direito de duvidar. O erro de Tomé foi não ter acreditado no que Jesus Cristo já tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Tomé escuta do próprio Jesus Cristo a prova, aí ele acredita na hora. Ele não acreditava enquanto outros diziam. Até aí, irmão, enquanto outros falarem, você perde prova. Veja se é verdade mesmo. Você só tem a certeza completa quando é o Senhor que está falando. Se é o Senhor, aí pode ter certeza.
Então Tomé foi incrédulo por não ter acreditado, porque Jesus já tinha avisado que ao terceiro dia ressuscitaria. E não porque ele não acreditou no que os discípulos dissessem. Vamos ver mais ou menos como foi essa situação? Bem, não foi assim que as coisas aconteceram, muito pelo contrário. Tomé foi mais um Gideão da vida que, para realmente fazer a obra de Deus, pediu 3 tipos de confirmação bem pesadas a Deus, para ter certeza que era mesmo um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Então Tomé foi realmente incrédulo, mas na hora que ele teve a certeza, ele glorificou mais a Jesus Cristo do que todos os outros apóstolos ali reunidos. Bem, temos o discípulo Tomé, chamado de Dídimo. Ele não estava presente a primeira vez que Jesus Cristo apareceu. Por isso, para ele, era algo difícil acreditar que aquele que viram Jesus Cristo estava dizendo, ele que tinha visto o corpo, Jesus Cristo sendo enterrado, estava difícil para ele acreditar. E os soldados romanos já tinham espalhado que foram os discípulos que roubaram o corpo e esconderam para dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Então havia muita dúvida nele. Ele precisava de prova mais concreta, não somente os apóstolos dizendo, mas ele precisava de algo mais forte para acreditar nisso aí. Por isso ele disse, se eu não ver, se eu não tocar, não colocar os dedos na abertura dos pregos na sua mão, se eu não botar os dedos nos seus pés, se eu não tocar no lado dele, onde a lança do soldado romano furou, eu de modo nenhum acreditarei que ele ressuscitou. E ficou assim, esta dúvida no ar de Tomé. Então agora estavam todos reunidos numa casa fechada, portas fechadas, como sempre, com medo dos judeus. E dessa vez Tomé estava. Jesus Cristo aparece dentro da casa. Já o impacto já é tremendo, né? Tomé já é abalado com isso aí, porque viu um homem com um corpo glorioso passar pela parede e ao mesmo tempo ser ele mesmo o corpo de Jesus Cristo. Porque Tomé estava vendo, era Jesus Cristo mesmo, era seu corpo mesmo, só que transformado. Então, Jesus Cristo chega até Tomé, é claro, né, que dali era o que mais duvidava, até porque Tomé dizia, tem muita gente dizendo que ele ressuscitou. Tá entendendo? Então era muito forte a incredulidade em Tomé. Tomé toma um susto, depois fica paralisado. E em segundos ele recobra o juízo. Firmemente Jesus Cristo vai até ele e ele cai de joelhos. Jesus Cristo logo saúda. Paz seja convosco. Jesus Cristo vai diretamente a Tomé e diz, põe aqui, Tomé, o dedo. Vê as minhas mãos, coloca a tua mão no meu lado, veja o furo que ficou da lança do soldado. Não seja incrédulo, mas crente. Crente, irmãos, que é aquele que crê. Crente é todo aquele que crê, certo? Quem aceita Jesus Cristo já é salvo. Você pode ser crente sem ser salvo. Isso é fato, certo? Você pode ser crente já. Você acredita. O diabo é o maior crente que existe. Por que o diabo é o maior crente que existe? Porque ele já foi de lá, ele foi do céu. Ele sabe que realmente existe. Ele crê que realmente existe tanto o inferno como os céus. Ele é o maior crente que existe. Ele acredita que existe mesmo. Então, ser crente é acreditar que existe. Isso ainda não é a salvação. Salvação é quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e decide obedecer os seus ensinos. Aí você se torna um salvo. Deixa de ser somente crente e passa a ser salvo também, que é um patamar muito mais elevado do que crente. Crente, tanto faz como tanto fez. Agora, salvo não. Salvo, como diz por aí, é outro nível. Santo é outro nível. Ok? Então, Jesus Cristo diz para Tomé, não seja crente e não incrédulo. Tomé, diante daquela veracidade, cai de joelhos aos pés de Jesus e diz assim, Senhor meu e Deus meu, e o adora. Mais do que os outros apóstolos. Ele dá a expressão máxima de tudo. Jesus Cristo aproveita aquele momento, né,
felizes, e diz para Tomé: por que me viste, Tomé? Você agora acreditou? Mas bem-aventurado e mais felizes serão aqueles que não me verão, mas acreditarão em mim e me aceitarão como Salvador de suas vidas. Com certeza, irmãos, Jesus Cristo, quando estava dizendo isso, estava se referindo a nós, nos dias de hoje, que aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas. Decidimos obedecer os seus ensinos. E nós nunca ouvimos. Esta é a fé gloriosa. Há pessoas que vivem brigando com Deus, crentes, né? Que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, que vivem brigando com Deus, quer ver porque quer ver Jesus. Ou ele vê Jesus ou ele morre. Mas a fé mais viva, mais poderosa, é essa que Jesus Cristo está dizendo. Que não me verão, mas crerão em mim. Quem não vê, mas crê de todo o coração em Jesus Cristo, irmãos, é muito mais fé do que aquele que, por exemplo, Jesus Cristo aparecer para ele. Certo? A fé é isso, é você não ver, mas crer de todo o coração que Ele é o Salvador de todos os homens e que Ele está vivo. Isto é fé. Por isso Jesus Cristo disse: mais a bem-aventurado serão aqueles que não me verão, mas crerão em mim. Estava se referindo a todos nós. Por isso que decidimos agir não pela nossa vontade, mas agora pelos conselhos de Jesus Cristo. Não estamos aqui para seguir a vontade do governo, né? Das pessoas, da sociedade. Estamos aqui para seguir os ensinos de Jesus Cristo. E isto é fé. Ainda depois dessas coisas, Jesus Cristo apareceu mais uma vez. Foi junto do mar de Tiberíades. E isso aconteceu da seguinte forma: estão os apóstolos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, como também Natanael, que era da aldeia de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, Tiago e João, e mais outros 2 discípulos ali reunidos. Pedro disse assim: já fazia tempo que Jesus Cristo tinha saído. Estou sem fazer nada, vou pescar. E os outros discípulos disseram: nós vamos também. E assim cada um pegou seus barcos e foram até o alto mar. E ali eles pescaram a noite inteira sem pescar um peixe sequer. Mas que coisa, né, irmãos? Foi aqui, no mar, que lá no começo do ministério de Jesus Cristo, quando o Senhor estava chamando eles para serem apóstolos, o Senhor disse a eles: venham após mim e eu transformarei vocês em pescadores de homens. E agora, irmãos, lá estavam eles de novo querendo fazer ou retornar à mesma profissão antiga que Jesus Cristo tinha tirado deles. É como se, mesmo que Jesus Cristo tivesse aparecido e ressuscitado, eles ainda achavam que tudo tinha se acabado. Eles achavam que só poderia se transformar em ganhadores de homens se Jesus Cristo não tivesse morrido. E muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Pois bem, depois de não pegar nenhum peixe, amanhecendo já o dia, eles retornaram para a beira-mar. E um homem que estava em pé, que na verdade era o próprio Jesus Cristo, quando se aproximaram, o homem disse: vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não, não pegamos nenhum peixe sequer. E Jesus Cristo então diz: joguem a rede para a direita do barco, porque lá é onde estão os peixes. Eles, sem entender por que esse homem está dizendo isso, mas acreditaram e assim fizeram. Bastou isso. E assim, quando eles jogaram as redes que puxaram, as redes vieram cheias de grandes peixes. Bastou isso para que João percebesse que aquele era o Mestre Jesus Cristo. E ele fala para Pedro, que estava nu. Pedro pescava nu. E João diz para Pedro: Pedro, é o Mestre Jesus Cristo. Pedro rapidamente percebe, por aquela pesca milagrosa, percebe que realmente era Jesus Cristo. Ele pega as roupas dele e pula dentro do mar, com vergonha, porque estava nu. Os outros discípulos vão com Jesus Cristo até a beira do mar. Quando chegam lá, já está um peixe sendo assado em brasas de fogo. E tinha pão também ali. Aí Jesus Cristo disse: tragam os peixes que vocês apanharam. E Simão Pedro, chegando depois, puxou a rede com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se quebrou não.
Então Jesus Cristo disse: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ali naquele momento ousou perguntar: quem és tu? Porque já sabiam que era mesmo o Mestre Jesus Cristo. Depois que acabam um jantar ali, no mar de Tiberíades, Jesus Cristo se levanta, os apóstolos se levantam, Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mais do que a todos estes discípulos? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo então diz: apacenta as minhas ovelhas, ensina e cuida do meu povo. E pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus Cristo fala: cuida das minhas ovelhas, do meu povo. E pela terceira e última vez, Jesus Cristo pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, já muito triste, por ser a terceira vez que Jesus Cristo perguntava, sabendo que Jesus Cristo penetra no coração de cada um e que outras vezes ele respondeu uma coisa e ele estava errado, Jesus Cristo fez outra, porque ele estava errado mesmo. Muito triste agora, então Pedro pensa: é como se Jesus Cristo não acreditasse em mim, no que eu estou dizendo. E ficou sem forças de responder. Mas lembrando que era o misericordioso Mestre Jesus Cristo que estava ali e que ele precisava dar resposta, então Pedro levanta a cabeça e responde: Senhor, tu sabes de tudo, até do meu coração, então tu sabes o quanto eu te amo. É como se Pedro dissesse: irmãos, tenho certeza que tu sabes. Então, neste momento, irmão, Jesus Cristo deixa o seu olhar mais sério em direção a Pedro e diz algo para Pedro que vai chocar a sua vida. Ele diz: apacenta e cuida das minhas ovelhas do meu povo. E diz: sabe, Pedro, e esta mensagem, irmãos, ia preparar Pedro para o futuro, viu? Sabe, Pedro, quando tu era pequeno, ou mais jovem, tu andava para onde tu queria, tu fazia o que tu queria e fazia tudo o que era necessário. Mas vai chegar o momento e chegar a hora em que prenderão a você, levarão você para onde você não quer, para fazer coisas que você não quer. Jesus Cristo estava falando do futuro de Pedro, que prenderão Pedro, matarão Pedro por causa do evangelho, que Pedro terá que pregar e assim glorificar o Senhor com a sua morte. E assim Pedro vai seguindo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz: vem e segue-me. E assim Pedro vai seguindo Jesus Cristo. Só que Pedro olha para trás e vê João ali parado, com os outros apóstolos. E nós também sabemos que João e Tiago, junto com Pedro, era uma norma de Jesus Cristo. Estes três participavam de tudo. Por isso Pedro pergunta a Jesus Cristo: Senhor, e João? O que acontece com ele? Jesus Cristo então responde: se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, o que tu tem com isso? Segue-me tu e deixa o resto que estou no controle. Divulgou-se, irmãos, irmãos, entre os irmãos ali, que o apóstolo João jamais morreria. Mas não foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Jesus Cristo disse: se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, certo? Então, vem tu e segue-me. Esse até que eu venha, muitos interpretaram, era sobre a volta de Jesus Cristo. João não ia morrer até que Jesus Cristo voltasse do céu para buscar a sua igreja. Ele ficaria vivo, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus Cristo disse: se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, o que tu queres com isso? Vem, Pedro, e me segue. O que era que Jesus estava querendo dizer com isso, irmãos? Isso aconteceu, irmãos. Vai acontecer depois na ilha de Pátimos, quando João será preso e Jesus Cristo aparecerá para ele. Depois de todos os discípulos serem mortos, assassinados em prol do evangelho por Roma, pelos judeus, pela religião que matam os discípulos, depois que matam todos os apóstolos, só resta João, já velhinho, ali na ilha de Pátimos, preso por causa do evangelho que ele prega, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele na ilha de Pátimos para lhe revelar o Apocalipse.
É ali que se cumpre essa palavra de Jesus Cristo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus Cristo vem, aparece diante de João mesmo. Em espírito, mas aparece. E ali é o leão da tribo de Judá, que João o descreve como o homem reluzente, pés reluzentes, cinto de ouro, roupas compridas, cabelos brancos, né? Como a neve, brilhava como a luz do sol. Era Jesus Cristo aparecendo, voltando para se cumprir essa palavra que ele disse a Pedro. Se eu quero que ele fique aí até que eu venha, que tem tu com isso? Vem e segue-me. Então, segundo que a Bíblia revelou, no espaço mais ou menos de 40 dias, Jesus Cristo passou dando instruções e ensino aos seus discípulos depois da sua ressurreição e antes da sua subida aos céus. E quando chegou o 40º dia, todos estavam reunidos junto ao famoso Monte das Oliveiras, pois ali foi marcada a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, sua subida definitiva para os céus. Quando os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo no monte, ajoelharam e adoraram a Jesus Cristo como um verdadeiro Deus. Jesus Cristo então se aproxima deles e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, quem manda em tudo agora sou eu. Então eu digo, vão, preguem e ensinem o meu evangelho a todas as pessoas em todas as partes do mundo, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando a todos a praticar todas as coisas que eu ordenei, pois a única coisa que eu não quero é pessoas pela força me servindo. E é a vontade do ser humano que precisa prevalecer. E eu, apesar da minha partida para os céus, sempre estarei convosco aqui na terra todos os dias até a consumação dos séculos. Então ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer de coração será salvo e pode ser batizado. Porém, quem não acreditar e não crer em mim de coração e seguir seus próprios caminhos, seus próprios desejos, suas próprias vontades, será condenado. E todos os sinais e milagres que eu fiz seguirão as pessoas que acreditarem em mim, porque usando meu nome expulsarão demônios, farão nova língua, pegarão serpentes e não sofrerão nada, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão a mão sobre os doentes e eles serão curados. E Jesus Cristo, levantando as suas mãos, abençoou aqueles discípulos e se afastou deles. E à medida que Jesus Cristo se afastou deles, um pouco mais, e foi saindo da terra, subindo em pleno ar até os céus. Na mesma hora, os discípulos se ajoelharam e adoraram Jesus Cristo subindo. E ficaram todos com os olhos firmes em Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo desaparecia nas nuvens do céu. Nesse instante, apareceu 2 anjos de brancos e disse: varões galileus, ou homens galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma que está subindo, um dia descerá com poder e grande glória. E Jesus Cristo, tendo subido aos céus, sentou-se à direita de Deus Pai, até que todas as coisas se cumpram e finalmente ele retorne até as nuvens do céu para buscar a sua igreja. Exatamente o arrebatamento, que será o próximo grande evento a acontecer. Então os discípulos, com muita alegria e felicidade, partiram pregando o evangelho e cooperando o Senhor com eles com muitos sinais, milagres e maravilhas na cidade de Jerusalém. Ficaram ali, pois aguardavam a promessa do Espírito Santo que Jesus Cristo falou e prometeu que desceria. E assim, louvando e bendizendo a Deus, esperavam o revestimento de poder que aconteceria no dia de Pentecoste. Há, porém, muitas outras coisas e sinais, milagres que Jesus Cristo fez e que não foram escritos nestes 4 evangelhos que nós estudamos. Mas, se tudo isso fosse escrito, nem mesmo o mundo caberia todos os livros que seriam necessários para escrever tudo aquilo que Jesus praticou e fez aqui nesta terra. Porém, esses que foram escritos, estes 4 evangelhos, foram escritos para que todos vocês tenham a certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias de Israel, o grande Salvador da humanidade, e que vocês, acreditando nisso, tenham uma vida eterna
em nome de Jesus Cristo. Evangelhos de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. E o Evangelho que escreveu João, capítulo 20, versículos 24 a 31. E capítulo 21, versículos 1 a 25. Final da bibliografia e ensinos de Jesus Cristo. A partir de amanhã, irmãos, iremos fazer os áudios e vídeos a respeito da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender tudo, como era a igreja, como ela nasceu, como era a forma de governo na igreja. Muito diferente das denominações evangélicas hoje, das religiões hoje. Todas elas querem imitar a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas somente a igreja do Senhor é pura. A igreja são as pessoas que são sinceras de coração e seguem os ensinos de Jesus Cristo. Ela não tem nome, o nome dela é igreja. Toda denominação que tem nome é porque não é igreja. O ponto mais forte de que alguma organização não é a igreja do Senhor é porque ela tem nome. Deram um nome a ela. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem nome. O nome dela é igreja. Não adianta dizer igreja evangélica fulano de tal, igreja evangélica não sei o quê. Não adianta. O nome da igreja é só igreja, somente. Porque Jesus Cristo não fundou denominação evangélica, não fundou religião, porque já tinha isso. Ele fundou a igreja, um organismo vivo, pessoas vivas. A igreja são aqueles que seguem os ensinos de Jesus Cristo. Quando se reúnem, ficam juntos, formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Agradeço a todos que nos acompanharam nos ensinos de Jesus Cristo desde o seu nascimento até agora, quando ele rompeu a morte, nos salvou, nos deu vida eterna e agora ajuda a sua igreja, que é o que nós vamos estudar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém.